Seja bem-vindo ao Radar de Negócios. Agora que já se realizaram as eleições, um assunto vai voltar à atualidade com novos argumentos: a alta velocidade. O Radar de hoje vai guiá-lo através de 10 questões que podem ajudar a compreender melhor o que é o TGV, quanto custa e se é ou não imprescindível para Portugal. O que é uma bitola, o que muda em Portugal e na Europa, o que sucede se não fizermos o TGV, qual o impacto no ambiente, mudanças na percepção das distâncias no território. Estas são algumas das questões a que vamos dar resposta. Vamos começar por duas ideias. TGV é uma sigla francesa que em Portugal se tornou numa síntese de alta velocidade. Normalmente só se pensa em TGV como comboio muito rápido de passageiros, mas para Portugal e Espanha, alta velocidade quer dizer mais do que isso. Venha perceber porquê. Os franceses estrearam novas composições ferroviárias em 1981. Com um país de grande dimensão, aproximar as suas cidades mais importantes representava viagens mais rápidas, logo melhor produtividade ou qualidade de vida. A decisão, tomada quase uma década antes, tinha agora resultados concretos com a criação da primeira linha entre Paris e Lyon. Eram 465 km de distância que passaram a ficar a menos de 2 horas de viagem. Chamou-se a este comboio TGV, Train Grande Vitesse, mas na base deste comboio estavam linhas novas, capazes de fazer circular as máquinas a velocidades nunca antes vistas na Europa. Ora, o objetivo deste radar é mostrar a diferença entre o comboio que anda por cima da linha e a autoestrada de Carris que lhe está por baixo. E este TGV em Portugal servirá apenas para transportar pessoas em menos tempo? Quando vemos esta imagem, o que é que vemos exatamente? Um comboio rápido, tipo Ferrari, só para alguns? Esqueçamos esta imagem e vamos ao princípio da questão. Portugal e Espanha têm uma bitola diferente da que existe em toda a Europa, à exceção da Rússia. A razão é histórica. Depois das invasões napoleónicas, quer a Espanha, quer a Rússia não aderiram ao formato de bitola convencionado pela França e outros países europeus. Ainda estava muito fresca a memória das invasões napoleónicas. Por essa razão, o novo comboio rápido, agora a construir, vai assentar em bitola europeia. Isto é, numa linha em que a distância entre Carris é de cerca de 1,40 m, igual à que se pratica em toda a Europa. A nossa atual rede é de bitola ibérica, em que os carris distam cerca de 1,7 metros. Espanha tem em curso a construção da maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo. Esta gigantesca obra permite à Espanha criar autoestradas ferroviárias para renovar os caminhos de ferro. Os perto de 600 km entre Madrid e Barcelona demoram agora menos de 2 horas e meia e o mesmo se passa entre Madrid e Sevilha. Em breve, o TGV chegará à Corunha e estará à porta de Portugal, mais concretamente em Vigo, já em 2011. Mas, em simultâneo, os espanhóis estão a usar esta modernização da via férrea para colocar a sua estrutura ferroviária com a bitola europeia. Só assim podem funcionar em interconexão com a França e o resto da Europa. Repare-se nesta imagem. Contentores a serem transferidos de um comboio para o outro na fronteira de Irun-Andai, junto aos Pirineus. Este é o principal eixo de passagem de mercadorias de Portugal e Espanha para o resto da Europa. O engarrafamento ferroviário, que representa o facto de os comboios portugueses e espanhóis não poderem circular para além de Irún, é um enorme obstáculo à eficácia do transporte ferroviário de mercadorias. Como acabamos de ver, as mercadorias também têm alguma coisa a ver com isto. Estamos a falar de construção de autoestradas ferroviárias, da mesma maneira que se fizeram autoestradas rodoviárias. Mas elas servem afinal para quê? E quanto custam? Este é o ponto mais difícil de passar para a opinião pública. A expressão TGV deveria ser substituída por Nova Ferrovia Portuguesa, onde hão de circular comboios de passageiros e de mercadorias.
Só estes comboios terão capacidade de se ligar à Espanha e à França. Fábricas como a Auto Europa, empresas produtoras de componentes para a indústria automóvel ou outras fábricas de muitos setores poderão exportar sem usar caminhões de longo curso, caso haja nova ferrovia de bitola europeia em Portugal. Além disso, também haverá a possibilidade de se ir para a França, por exemplo, de comboio, caso se pretenda, embora este seja um mercado residual que subsiste essencialmente para populações afastadas de Lisboa e Porto e a quem se torna mais simples apanhar o Sudexpress do que ir de avião. Com uma extensão de 206 km, o eixo Lisboa-Badajoz irá ter 3 estações, em Lisboa, Évora e Elvas-Badajoz, e incluirá ainda a construção da terceira travessia sobre o Tejo, que vai ligar Chelas ao Barreiro. Terá um investimento global de 2.400 milhões de euros, em que perto de 600 milhões dizem respeito à terceira travessia. Esta linha deverá entrar em funcionamento em 2013. O tráfego no eixo Porto-Vigo irá ter 2 paragens, uma em Braga, outra em Valença. Esta linha vai custar 850 milhões de euros e deveria arrancar em 2013. A ligação Lisboa-Porto é a mais cara, mas também a mais rentável, já que tem atualmente mais de 5 milhões de utilizadores e espera-se que chegue aos 7 milhões. Com estações em Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto, este eixo percorre 290 km. O grupo, que ganhar a concessão, terá que investir 4.500 milhões de euros e colocar a linha operacional em 2015. O preço por bilhete de cada viagem no Lisboa-Porto, segundo estudos da RAV, irá cifrar-se nos 40 euros em segunda classe. Existem ainda grandes dúvidas sobre alguns dos pontos do atual projeto. As 3 mais importantes são: vai construir-se a nova linha do Norte, mas sem se preparar a linha para que ela suporte o peso das mercadorias? Porquê apenas para passageiros? O anterior governo dizia que depois alteraria a velha linha do Norte para a bitola europeia. Mas, se assim for, para além dos graves constrangimentos à circulação de mercadorias durante muito tempo, também vai ter de mudar a bitola dos comboios suburbanos de Lisboa e Porto, o que não seria necessário caso preparasse a nova linha do Norte também para mercadorias. Vai o novo governo insistir em pôr em funcionamento a linha Porto-Vigo, adiando a sua passagem pelo aeroporto Francisco Sá Carneiro para alguns anos depois? Especialistas do setor dos transportes dizem que isso dará tempo à Galiza de reorganizar os seus aeroportos. A linha Lisboa-Elvas-Badajoz terá a seu lado uma terceira linha completamente nova e dedicada apenas a mercadorias. Vai ser construída em bitola ibérica.